Boa noite a todos, acho que todos estão me escutando, espero que vocês estejam bem, é uma alegria poder estar novamente com vocês, embora nesse novo contexto, uma nova realidade, à distância, mas unidos. Estamos unidos também pela oração, pela palavra do Senhor, pela Eucaristia que celebramos, que participamos. Que o Senhor nos ajude a bem viver este momento. Estamos iniciando o mês de setembro, na primeira semana de setembro, já celebrando esse mês que a Igreja no Brasil recorda de maneira especial a Sagrada Escritura, para voltarmos um olhar todo especial para a Sagrada Escritura. Então, que possamos neste encontro, nos próximos encontros, e durante todo esse mês, ser como um impulso para a nossa vida de fé, a nossa vida de cristão, estar mais próximo do Senhor por meio das Sagradas Escrituras. Nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Charles, boa noite. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Dar uma boa noite. Bom, iniciamos então esse nosso encontro, meditando nesse mês de setembro. Nós estamos meditando durante esse ano o Evangelho de São Mateus. Então, um convite para nos aproximarmos, nos aprofundarmos durante esse mês sobre o Evangelho de São Mateus, o Evangelho que nós estamos meditando nos domingos, para que possamos também conhecer um pouco a mais a palavra. Serão 4 encontros, às segundas-feiras, sempre às 8 da noite. Pensamos também depois disponibilizar este vídeo, estamos trabalhando para isso. Mas participe conosco, é uma alegria contar com a participação de vocês. No final, aos que participarem durante todos os encontros, faremos um certificado que será enviado a vocês, para que possamos também nos animar para encontrar o Senhor por meio da palavra. No início da pandemia, em conversa com algumas pessoas, eu relembrava uma coisa muito importante. Nós ficamos por um bom período afastados da Eucaristia. Mas esquecemos de uma coisa muito importante. É o encontro do Senhor por meio da palavra. Será que fazemos esse encontro diário, ou nesse período que estivemos afastados da presença do Senhor na Eucaristia, nós também tentamos nos aproximar dele por meio de sua palavra? Afinal, o que é a Santa Missa? É a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. O Senhor que nos fala, o Senhor que se dá a nós. E o Senhor que nos fala desde o Antigo Testamento, falou com os profetas, falou com o povo de Israel, depois por meio do seu Filho Jesus, por meio dos seus apóstolos, que foram pregando, evangelizando para que a palavra chegasse a todos, nós formamos as Sagradas Escrituras. Temos que ter em mente, nós estamos já num momento de
de formação bíblica, mais do que um momento de meditação como na Santa Missa, saber que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, são escritas por meio da inspiração divina, mas por homens e mulheres, de todos os tempos, de todas as raças e muitas épocas, que inspirados pelo Senhor, escreveram a mensagem do Senhor a nós, conviveram, como foi São Mateus, conviveu com o Senhor, pôde escrever, passar um pouco da mensagem do Senhor para cada um de nós. Nós vamos meditar sobre os evangelhos. Na literatura bíblica, o evangelho é um gênero literário que não é simplesmente um mero relato, é a boa nova do Senhor. Mas o evangelho também faz um convite a nós de adesão ao cristianismo. Assim, a primeira intenção do evangelho não é intenção biográfica, mas é apresentar o Senhor, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Por isso que encontramos nos evangelhos discursos, parábolas, testemunhos, relatos, como da paixão de Cristo, da sua ressurreição. É um gênero literário do cristianismo, que conta a vida de Jesus, para preservar os seus ensinamentos, revelar a sua natureza divina. A tradição, então, traz para nós 4 evangelhos canônicos, que são os evangelhos autênticos e que nós hoje lemos, meditamos, estudamos, nos aprofundamos. Assim, a Sagrada Escritura quer nos revelar o Senhor. O Antigo Testamento revelou todo o amor de Deus por aquele povo escolhido, pelo povo de Israel, os profetas que anunciavam a vinda do Messias, do Filho de Deus, e eles foram escritos ao longo do tempo. Então isso também deve ter claro na nossa mente. O Evangelho de São Mateus não foi escrito logo... não foi escrito no período em que o Senhor Jesus estava lá caminhando no meio do povo, em que o Senhor estava falando. Naquela época, era muito difícil a escrita. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande. Se a gente quer escrever, a gente pega o celular, pega uma folha, digita no computador, mas naquela época não. Naquela época, as tradições eram passadas de forma oral. Então, até que essa tradição, as histórias do Senhor foram se passando de forma oral até chegar no período escrito para as comunidades. O Evangelho de Mateus foi escrito para uma comunidade específica, comunidade que eles viviam. Aquela comunidade também era dividida em tendências, em grupos, como os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, e tinha seus pluralismos, suas tensões, suas indiferenças, a falta de tolerância, aqueles que reconheciam Jesus como Messias, aqueles que olhavam o Senhor com indiferença, aqueles que sofriam perseguições. E é para esse povo que o evangelista escreve a Boa Nova. Por isso também que percebemos que cada evangelho é narrado com uma história, é narrado de uma forma literária, porque são pessoas que deram um pouco de si para transmitir aquela mensagem. E cada um de nós, sabemos hoje, se nós escrevemos um texto, cada um de nós coloca um pouco de nós naquele texto também. Cada um de nós coloca a nossa maneira de escrever, a nossa maneira de pensar, a nossa visão. E assim, naquele contexto do ano 70 depois de Cristo, a catástrofe que chega a Jerusalém, a Judeia, que com sua ruína material e espiritual, emerge um grupo fariseu, poderosamente, que vive o judaísmo normativo, excluindo todo o pluralismo das comunidades. E assim, a rejeição dos cristãos é grande. Isso vai se intensificando. Os judeus convertidos ao cristianismo são excluídos da sinagoga, são perseguidos, são condenados, são perseguidos. E assim, nessa comunidade, com essa intenção, Mateus vai escrever
Mateus vai escrever para esse povo, mostrar que ele os respeita, estima, os conhece, explora. Afirma a continuidade daquela tradição daquele povo, mas a novidade, como nós vemos no Evangelho. É como o dono de uma casa que tira da sua despensa coisas novas e coisas velhas. É uma continuidade de sua tradição. Em Jesus, o Messias, se cumprem todas as profecias. A lei atinge a sua perfeição. Por isso que o evangelista Mateus também busca sempre contrapor, mostrar as questões do Antigo Testamento, citar o Antigo Testamento, é mostrar que Jesus é o Messias. Aquele Messias que foi esperado pelos profetas, esperado por todos, todo o povo de Israel, aquele Messias que foi pensado pelos nossos pais na fé, se cumpre no Senhor Jesus, se cumpre em Cristo. A expectativa que era transbordada por aquelas pessoas de um Messias político, um Messias rei, vai se colocar em Jesus, humilde filho de Deus, que é da descendência de Davi, que é rei, que tem a sua descendência. Mas ele vem e vai mostrar que a realidade divina, a lógica divina, é completamente diferente da lógica humana. Transborda, supera todas aquelas expectativas. Assim, por isso Mateus vai sempre trabalhar os textos do Antigo Testamento e mostrar que esses textos se cumprem na vida de Jesus. Por isso que ele vai remontar a genealogia de Abraão, apresenta também Jesus como o novo Moisés, mas superior a ele, apresenta na infância de Jesus um paralelismo, Jesus como o novo legislador e mestre, mediador, aquele que vai cumprir a lei na plenitude, na perfeição, porque vai olhar também a pessoa humana, vai mais do que daquelas meras letras, mas vai viver plenamente. Assim, Jesus aprova, recomenda as leis, propõe as bem-aventuranças para eles bem viverem, e afirmava: pois eu vos digo, diante da conduta de adversários típicos, pronuncia os seus ais, os seus pedidos. Também, durante o seu ministério em Israel, coloca os milagres, alguns poucos aos pagãos, também no momento escatológico, com a sua ressurreição, o seu ensinamento, o seu mandamento, o seu anúncio pelos profetas. Mateus já preanuncia a igreja, a nova comunidade cristã, e mostra que ela é continuadora legítima desse povo de Israel, desse novo povo que está se formando. Jesus que vai anunciar o seu reinado, o reinado de Deus, que vai mostrar com a sua morte, a sua ressurreição. Assim, a comunidade não deve ter saudade daquele passado, mas também não deve renegar, mas ver que no presente foi o seu momento glorioso, é o momento da plenitude. Em Jesus, o Messias, mestre, o novo Moisés, filho de Davi, a comunidade vai se fixando, vai se formando, vai crescendo com suas normas, condutas, as práticas sacramentais, litúrgicas. Mateus quer, por meio do seu evangelho, que a comunidade se abra para conhecer e proclamar a mensagem de Jesus aos judeus, aos pagãos, a todo aquele povo. Como hoje também a mensagem chega até nós, vai nos instruindo, vai nos preparando para a caminhada, para o seguimento do Senhor, para que possamos nós também conhecer o Senhor, Ele que se dá a nós. Atribui a este evangelho a autoria de Mateus apóstolo. Hoje, os estudos às vezes nos mostram que pode ser que o Mateus apóstolo não foi o contemporâneo do Mateus que foi o escritor desse evangelho, mas o essencial é ver a mensagem deste evangelista para aquela comunidade.
aquela comunidade que provavelmente vivia em alguma cidade da Síria, na Antioquia. E a mensagem é o essencial, como eu dizia. A Bíblia pode conter algumas formas que nós não entendemos, mas é porque ela é escrita de maneira humana. É a mensagem divina escrita de maneira humana num contexto. Por isso que as Sagradas Escrituras, os Evangelhos, todos os livros, nós não podemos simplesmente pegar, ler e acreditar que é aquilo. Nós temos que nos colocar diante daquele texto, entender o seu contexto, aquelas pessoas o que viviam, para que possamos nós compreender esta mensagem. Mas não podemos esquecer, ela é escrita por homens, mas é a mensagem de Deus. É Deus que fala a cada um de nós. O Evangelho de Mateus se distingue por uma clareza de composição, em exposição, um estilo didático, um estilo sóbrio, que vai apresentando em sua introdução, nos 2 primeiros capítulos, a infância de Jesus, que vai se inspirando também em Moisés, com o seu anúncio profético, depois vai reportar em seu corpo o ministério de Jesus na Galileia, em Jerusalém, e assim em outros blocos, ele apresenta os seus 5 discursos, relata os discursos de Jesus, o Sermão da Montanha, a missão dos apóstolos, as parábolas, a instrução às comunidades sobre o reinado de Deus, o discurso escatológico, a mensagem da paixão e morte do Senhor. Assim, para conhecer também essa mensagem, nós devemos conhecer aquele que nos fala. Falando um pouco sobre Mateus, o apóstolo. Uma mensagem bonita que nós temos sobre Mateus. O chamamento de Mateus. Mateus, quando ouve a palavra do Senhor, que diz a ele, segue-me, ele deixa tudo. Põe de lado aquela vida que era ligada ao dinheiro, ao poder, para um serviço de perfeita doação, pobreza, que é o anúncio da mensagem, que é o anúncio do Evangelho. Hoje fica também para nós um convite, a inspiração de São Mateus, a se doar pelo Evangelho, a se doar pela mensagem do Senhor. O convite, como ele convidou a Mateus a segui-lo, ele convida hoje a cada um de nós. E como convidou a Mateus, que era um pecador público, segundo a visão da época, ele não impõe condições. Mateus era um cobrador de impostos, e ele o chama para seguir. Depois, também nós vamos ver no Evangelho de São Mateus, o Senhor mesmo que nos fala, são os enfermos que precisam dos médicos. Assim é o seguimento de Jesus. O seguimento de Jesus é para todos nós, independente de cor, raça, condição social, situação. Jesus nos chama a todos para segui-lo. Como chamou a Mateus, Levi, o pecador, o cobrador de impostos, esse que prepara um banquete para Jesus, que Jesus vai com os seus discípulos. Um gesto que causa um grande escândalo no Evangelho. A partir do momento que o Senhor chama, ele é preparado um banquete para ele, e ele segue, ele vai até a casa daquele pecador. Como ele vai nos dizer, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Ele transforma a vida daquele homem, mas causa uma grande inquietação, uma grande perturbação, um escândalo entre aqueles escribas e fariseus. Assim, Mateus, que era pecador, deixa tudo e segue a Jesus. Torna-se um dos 12. Tem seu nome citado nos Atos dos Apóstolos. É um apóstolo, é um modelo para nós. Ele que antes era um rico cobrador de impostos, responde ao chamado do Senhor com entusiasmo. O Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 9, versículo 9, nos fala do chamado de Mateus. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Disse-lhe, segue-me. Este, levantando, o seguiu. Aconteceu que, estando ele em casa, vieram muitos publicanos e pecadores, e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os pecadores?
Eles iam responde: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E depois aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Com efeito, eu não vim para chamar os justos. Aliás, eu vim chamar os justos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. É o convite do Senhor hoje a nós. Mateus, que em seu nome significa dom de Deus, vai ser um dom de Deus para o cristianismo, por meio da sua obra missionária, depois também conhecido por meio do seu evangelho, que vai ser inspiração a todos nós até os dias de hoje. Imagina, 2000 anos depois, nós ainda nos encontramos com esses escritos, lemos, meditamos e vemos Mateus, o apóstolo, entre os primeiros seguidores de Jesus, como fora mencionado no Evangelho. Durante a ocupação romana, no período do ano 63 a.C., com a conquista de Pompeu, Mateus era então o cobrador de impostos de Herodes. Sua coletoria se localizava em Cafarnaum. E essa prática de coletoria de impostos era uma prática que enriquecia aquelas pessoas. Então, Mateus, como um coletor de impostos, como uma pessoa de dinheiro, então era uma pessoa alfabetizada. Também naquela época era muito difícil as pessoas que sabiam ler, escrever. Mateus deixa tudo isso para ser um dos apóstolos do Senhor. Assim, após o chamado, ele serve o banquete a Jesus. E depois vai conhecer a Jesus. Aquele que serve o banquete da vida. O banquete que vai transformar a vida daquele homem, como deve transformar a nossa vida. Assim, o ministério de Mateus no Novo Testamento é um ministério complexo de se atestar. Ele é mencionado às vezes junto com Tomé, como discípulo, como seguidor, como testemunha da ressurreição, da ascensão, mas também junto a Tiago, Maria, outros seguidores próximos de Jesus, mas sempre permanecendo nas redondezas de Jerusalém e proclamando Jesus. Aquele que for o filho do carpinteiro, aquele que também fora desprezado, era o Messias, prenunciado pelos profetas no Antigo Testamento. As profecias se cumpriram. Assim, Mateus nos mostra no Novo Testamento. Ele que pregou por 15 anos o evangelho àquela comunidade que viajava às províncias romanas. Espalhava os ensinamentos de Jesus entre os etíopes, os macedônios, os persas, os partos. Tanto a igreja católica como a ortodoxa também seguem São Mateus, o veneram como o apóstolo. Mas também nós podemos nos adentrar na visão de Mateus, o escritor, aquele que escreveu a mensagem do Evangelho. Os estudiosos nos colocam, então, às vezes, podendo contrapor a figura de Mateus, o apóstolo, e Mateus, o escritor. Aquele que, ora, estava com Maria, os seguidores de Jesus, mas também aquele outro que poderia ser um outro homem que viveu mais à frente, mas que pertencia à comunidade dos seguidores de Jesus, que reúne as provas de que Cristo era o verdadeiro Messias. Então é o autor deste evangelho sinótico. Ele que, na sua língua aramaica, redige, fala para os judeus cristãos, mostra o messianismo de Jesus, mostra esse Jesus que se realiza, que realiza perfeitamente as profecias do Antigo Testamento. Ele que era um ágil escrivão, conhecedor da lei, proclama a Jesus, começando por sua genealogia humana, mostrando Jesus como humano. E isso mostra um evangelista com grande conhecimento teológico, conhecimento das Escrituras, demonstra também um homem de uma grande missão evangélica, de uma profunda cultura. E isso vai nos mostrando a importância que teve o evangelista Mateus, o trabalho de organizar os ensinamentos de Jesus e ajudar aquela comunidade a interpretar na medida de suas possibilidades, de suas dificuldades,
de seus problemas. Assim, o Evangelho de Mateus evidencia um grande esforço do autor para ajudar a sua comunidade a enfrentar a perseguição, a dispersão, as investidas adversárias, as investidas do império que perseguiam os cristãos. Assim, Mateus também é conhecido como o pastor das almas, aquele que cuidou do seu povo, dos seus irmãos, com fé. E assim elaborou os seus escritos, com grande habilidade teológica, literária, uma catequese que ajuda na vivência da fé. Assim, Mateus, ou Levi, o filho de Alfeu, um dos 12 discípulos, ele que foi enviado em missão, foi um cobrador de impostos romanos, no início do século I. Ou Mateus, evangelista, que viveu no mesmo século, mas algumas décadas depois, o que equivale ao autor real do Evangelho, que pode ser uma autoria fictícia que lhe for atribuída. Mas o importante é recuperar o autor implícito nas entrelinhas desta catequese de São Mateus. É perceber que dois elementos nos chamam a atenção em seus escritos, para que possamos nos aproximar do Mestre. Nos mostra um escritor realista ao falar da necessidade das obras para entrar no reino, que a salvação passa pela solidariedade com o próximo, com o necessitado, mas também mostra-se conciliador num tempo em que os discípulos eram perseguidos pelas lideranças da sinagoga, fazendo com que seus escritos incentivem a não ruptura contra os perseguidores, mas o amor, a oração por eles, a recusa a responder à violência com violência. Esta é a catequese de Mateus. Este é o Evangelho de Mateus que vai instruindo aquela comunidade, aqueles cristãos convertidos do judaísmo, ou até mesmo muitos pagãos, aderir ao movimento de Jesus, mas numa perspectiva de reinterpretar toda a história de Israel, recuperando as suas raízes da fé dos antepassados, mas seguir a Jesus, perceber em Jesus o cumprimento da proposta salvífica do Deus Pai, o cumprimento de toda a profecia, de todo o messianismo, se cumpre em Jesus. Assim, a pessoa de Mateus, o apóstolo, o evangelista, quer nos mostrar, quer nos guiar por meio de sua catequese. Algumas fontes consideram que Mateus teria morrido de causas naturais, ou também que fora mártir. Como eu dizia, toda pessoa que escreve, ela tem o seu estilo impregnado. Ela tem as suas marcas, ela tem as suas características. Assim é também com a catequese de Mateus, que é uma catequese bem elaborada, perceptível, quando lida em conjunto, que articula todos os discursos de Jesus. Uma característica de Mateus é que ele apresenta, sempre ao final dos discursos de Jesus, uma fórmula fixa. Quando terminou essas palavras, quando terminou as suas instruções, ou quando terminou de contar essas parábolas, quando terminou essas palavras, ele escreve para aquela comunidade cristã de membros que provinham, na maioria de suas vezes, do judaísmo. Nos mostra Jesus em seus 5 discursos, que nos fazem relembrar também os 5 livros do Pentateuco, ou os 5 livros dos Salmos. Nós também temos que sempre interpretar a questão da numerologia na Bíblia. Os números sempre têm um sentido, um significado, e ele nos mostra também isso. Assim, o mestre, aquele que falou em seus grandes discursos, supera
em grau excelente todos os que antecederam, porque é o Filho de Deus, é aquele que vive com o Deus de Israel. E é o Deus de Israel que dá toda aquela autoridade que aquele filho de carpinteiro que não tinha muito crédito falasse, ensinasse, fizesse gestos poderosos, milagres no meio daquele povo. Assim a catequese de Mateus quer nos mostrar, o escrito de Mateus quer nos mostrar o reinado de Deus. O reinado de Deus que se dá pela soberania de Deus, o senhorio de Deus em nossa história, como foi na história daquele povo. Isso faz com que o Senhor nos mova para a fraternidade, a misericórdia, o perdão, a reconciliação, a vivência da justiça, a tratar a todos como irmãos e irmãs. E é assim que o reino vai se iniciando. Essa história que caminha para a plenificação, quando a humanidade inteira passará por esse rei juiz, que nos avaliará com uma medida dos cuidados com os irmãos, com os pequeninos. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar e convidar. Por que nós sempre devemos fazer o bem? Por que devemos amar? Por que devemos viver na justiça? Por que devemos seguir sempre o Senhor? É para chegar no reino. É para chegar diante do Senhor e responder com nossas obras. É isso também a mensagem essencial de Jesus. Devemos, muito mais do que com as nossas palavras, porque as palavras passam e as obras ficam, seguir a Jesus com nossas obras, com a nossa vida, com os nossos atos, amando os irmãos, se doando pelos irmãos. Assim, em resumo da catequese de São Mateus, ele nos apresenta Jesus com seus 5 discursos. Discurso inaugural do ministério de Jesus, que é o discurso, o Sermão da Montanha, em que o Senhor irá trabalhar sobre a justiça do reino de Deus, que é a síntese ética do discipulado do cristão. Nós sabemos que os judeus, o povo de Israel, viviam pela lei. Eles se negavam os outros para cumprir a lei. Se esqueciam muitas vezes do que era o bem para cumprir a lei. Isso Jesus também quer contrapõe também a nós. O segundo discurso é o discurso missionário, no capítulo 10, onde são enunciadas as orientações para o anúncio do reino de Deus a toda a humanidade. E este é o projeto e missão dos discípulos apóstolos, como é também o projeto e missão de cada um de nós. No capítulo 13, ele nos apresenta o terceiro discurso, o discurso das parábolas. O Senhor costumava sempre falar por meio de parábolas, que era uma maneira até mais simples daquele povo compreender. Não tinha de acordo com a realidade daquelas pessoas, fazendo com que pudessem compreender os mistérios do reino dos céus. Pudesse mostrar como que o senhorio de Deus se fazia presente na história. Em meio às perdas, em meio aos fracassos, em meio às dificuldades, Deus se fazia presente. Deus estava junto do povo e colocava para aquele povo um fim glorioso, um fim ao seu lado. No capítulo 18, ele nos apresenta o seu discurso eclesiástico, em que ele vai se dirigir de modo particular aos líderes da comunidade, mostrando para eles como que funcionava o projeto de vida do reino, que é completamente contrário aos esquemas mundanos. Como eu falava no início, nós devemos perceber que a lógica divina é completamente diferente da lógica humana. Para aquele povo,
Na lógica humana, o Messias, o Filho de Deus, iria nascer rei, iria nascer num palácio, ou iria ser político, de acordo com a realidade de cada época. Mas como que o Senhor vem? O Senhor vem humilde. E em sua paixão também, como ele entra em Jerusalém, montado num potro de jumento. Vem contrapor toda a realidade mundana, a realidade humana, as coisas que nós estamos apegados, para mostrar que, para alcançar o reino, nós temos que viver de maneira contrária. Finaliza com o discurso escatológico, capítulo 24 e 25, em que ele aborda a consumação do reino, quando o Messias julgará a humanidade, acolhendo os autênticos e rejeitando os falsos discípulos. Isso era também um convite para aquelas pessoas. Por meio dos seus escritos, por meio das falas, de como ele mostrava as falas de Jesus, ele convidava também aquelas pessoas ao seguimento, à conversão, a viver verdadeiramente o cristianismo. E em seus discursos, em seus escritos, ele vai mostrando a relação. O primeiro discurso vai se relacionar com o quinto. Então, o Sermão da Montanha, a justiça do reino de Deus, a ética do cristianismo, junto com a consumação do reino, o julgamento pelo Messias. É a proposta de vida. Como que vai se dar a entrada definitiva do reino? Uma fala do começo do reino, o outro da consumação. O segundo corresponde ao quarto, o discurso missionário e o discurso eclesiástico. Toda a dimensão do reino, da missão, contrapondo com a dimensão intraeclesial, daquele povo que ficava fechado na vida comunitária. Mas o que deve ser feito? O reino deve ser anunciado, o reino deve ser vivido pelos missionários, deve ser implantado na comunidade, não deve ficar fechado para só um grupo. Ele deve ser colocado para todos. E o terceiro discurso está no centro. É o discurso que vai oferecer a chave de compreensão para os demais mistérios do reino e de toda a catequese de São Mateus, que são as parábolas. É perceber, então, o Senhor junto daquele povo. É perceber a presença paterna de Deus. Por isso que os discursos vão se alterar com as questões narrativas, mas sempre vendo que este evangelho foi descrito de uma maneira precisa, colocando, então, as tradições com o tempo que aquela comunidade estava vivendo, colocando a respeito de Jesus de Nazaré, abarcando toda a vida do Mestre, o envio missionário dos discípulos por meio do ressuscitado. Isso quer fazer com que nós, os leitores, como fez com aquele povo, com aquela comunidade, a percorrer esse itinerário de Jesus de Nazaré, de uma maneira viva, realista, contemplando todo o programa da vida que abraça a condição do discípulo, que abraça essa vivência do reino, mostrando que é necessário pessoas abertas e sensibilizadas para acolher a mensagem do reino, para acolher a Jesus, para viver a esta mensagem. Assim, esse gênero literário do Evangelho e a catequese de São Mateus, com seu escrito literário, permite que Jesus fale diretamente ao leitor, servindo-se de suas narrativas que foram usadas pelo evangelista, para catequizar, para formar. Por isso que, ao longo dos discursos do Mestre, das narrações, foi nos mostrado por meio do evangelista como é importante para o catequista chegar ao coração do leitor. Da mesma maneira que naquele pedaço da narração, naquele espaço deixado para a narração da paixão, morte e ressurreição de Jesus, vai ocupar vários capítulos, nos mostrando a condição do discípulo do reino. Quem adere ao projeto de Jesus, na esperança de conquistar grandezas mundanas, deve repensar toda a sua caminhada. A catequese de São Mateus quer nos evidenciar o nosso percurso, e por meio do seu percurso redacional, mostrar a lógica narrativa desse trabalho
a conexão de cada elemento, de cada fala, vivida em seu contexto, mostrando que é necessário muitas vezes uma leitura intertextual, é necessário uma interpretação do conteúdo narrativo e perceber a mensagem que o evangelista propôs àquela comunidade e hoje a cada um de nós, e o que propõe a cada um de nós. Reforço novamente. Devemos sempre ter em mente que, quando lemos, devemos ter foco nas questões que estão trabalhando, os problemas dos evangelhos, naquele período, o que a comunidade está vivendo, trazer também para a nossa vida, mas perceber em suas fases como que vai se dar o reino de Deus, entrar naquele texto, entrar no mundo do texto. Por isso que é importante ler, meditar as Sagradas Escrituras e ver que a mensagem do Evangelho é tão atual, a mensagem que foi há 2000 anos atrás daquela comunidade é uma mensagem viva, uma mensagem que transforma a nossa vida ainda hoje. Uma mensagem que deve transformar a nossa vida, deve transformar a nossa história. A mensagem que o evangelista escreveu para aquela comunidade deve entrar em nosso coração. Deve nos colocar no caminho de discípulos do reino, no caminho de discipulado, fazer com que o Senhor entre em nós, entre em nossa vida, se faça presença em nós. Mateus tem uma característica muito importante em seus escritos redacionais, que ele tem uma grande parte de composição própria. Como eu dizia, os evangelhos, as escrituras, elas vêm de uma tradição oral. Vão passando de geração em geração, de comunidade em comunidade. Mas, por certo, por estar junto do mestre, por conviver, as catequeses evangélicas de Mateus, em muitos pontos, não são encontrados paralelos. Porque na composição dos evangelhos, nós encontramos muitas vezes o uso de paralelos de um evangelista para o outro em sua redação, às vezes usados pela comunidade ou de outras fontes. Mas em sua narração, o evangelista Mateus nos dá trechos exclusivos, como nos mostra o evangelho da infância de Jesus. Logo no início do seu evangelho, Mateus, nos capítulos 1º e 2º, a parábola da boa e da má semente, capítulo 13, capítulo 14, Pedro que caminha sobre as águas, o primado de Pedro, a importância de Pedro, no capítulo 17, a cobrança de imposto no templo, capítulo 18, a parábola do servo cruel, capítulo 20, a parábola dos trabalhadores da vinha, a parábola dos 2 filhos, no capítulo 21, no capítulo 25, de 1 a 13, sobre as 10 virgens, de 31 a 46, o julgamento das nações. No capítulo 27, ele nos mostra, a partir do versículo 19, o sonho da mulher de Pilatos, e depois também, no seu final, Pilatos que lava as mãos. Assim, quer nos mostrar também a originalidade de Mateus, em captar aquela mensagem, identificar e trazer aquelas fontes a nós. Assim também nós encontramos algumas inserções textuais do Antigo Testamento, em vista de mostrar, o desejo do evangelista de mostrar que Jesus vai cumprir plenamente toda a Escritura, toda a profecia, tudo o que foi esperado por todos os povos, pelo povo de Israel, que fora dito pelos profetas, se cumpre em Jesus. Assim, ele vai usar de alguns recursos literários. Vou citar alguns aqui para vocês. Já falei das citações do Antigo Testamento, como nós vimos em Mateus, no capítulo
primeiro no versículo 22, nós podemos ver também no capítulo 2, versículo 5. Depois eu vou mandar esse material para vocês podem acompanhar, depois fazer uma leitura, procurar na Sagrada Escritura. Mas assim, ele vai se repetindo, vai mostrando que a palavra dos profetas, que foram válidas para o passado, encontram em Jesus de Nazaré a sua realização. Os profetas não falavam pensando em Jesus, mas Jesus, sendo o Messias, o enviado de Deus Pai, vai se cumprir especificamente nele. Outro método também usado pelo evangelista é o Midrash, que é um método de leitura do Antigo Testamento. É um método usado, que fora usado pelos doutores da lei, que buscava nos textos sagrados encontrar sempre novos significados, mostrar que o conteúdo, o sentido das escrituras são inesgotáveis. Eu falava da simbologia dos números, da simbologia numérica, também é ponto sobre a simbologia numérica do Evangelho de São Mateus. Por exemplo, o número 2, para falar da dualidade da criatura, o número 3, que mostra a constituição do ser humano, espírito, alma e corpo, o número 5, como o número do agir divino, o número dos livros da lei, o número 7 como o número da plenitude da história humana, os dias da criação, o número 12 como o número das comunidades, o número das tribos de Israel. O evangelista nos mostra e vai usando também dessa numerologia para mostrar, por exemplo, os 2 endemoniados, os cegos, as duas falsas testemunhas, ou a partir do número 3, os 3 blocos genealógicos, as aparições dos anjos, as tentações, as proibições, os mandamentos, as curas. A partir do número 5, as citações dos profetas, os discursos, as virgens sábias ou imprudentes, os talentos. O número 7, os pedidos do Pai Nosso, os demônios, as parábolas, os pães, a quantidade do perdão, os irmãos. O número 12, os anos da doença, da hemorroíça, o número dos discípulos e apóstolos, os cestos cheios de pães, os tronos e as tribos de Israel, as legiões dos anjos. Um outro recurso literário também usado pelo evangelista é a gematria, que é a atribuição de um valor numérico às letras. Isso era muito usado naquele tempo. E vai mostrar, por meio da genealogia de Jesus, apresentar Jesus Cristo como da dinastia davídica por excelência, mostrando que o Messias tem a dinastia de Davi, tem a descendência de Davi. O Messias é rei. Não é o rei que eles esperavam, mas tem em sua descendência o reinado. Encontramos também o uso de inclusões ou repetições de palavras e expressões no início e no fim de blocos literários. Nós vemos uma inclusão importante no capítulo 4, versículo 23, que eu vou ler agora aqui, versículo 23. Jesus percorria toda a Galileia ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. E também no capítulo 9, 35. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, enquanto curava todas as doenças e enfermidades, mostrando a síntese missionária de Jesus. No capítulo 2 também, versículo 2, nós temos onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Com efeito, vimos sua estrela surgir e viemos adorá-lo. Também nós encontramos no capítulo 27, versículo 37, mostrando, por meio dessas inclusões, das repetições de palavras, a síntese da ação missionária de Jesus. Jesus, que é o rei dos judeus, Jesus que é o Emanuel, o Deus conosco, o enviado, aquele que veio para apagar os nossos pecados, como nós vemos
27 e 37. E colocaram acima de sua cabeça por escrito o motivo de sua condenação. Este é o Rei dos Judeus. Assim como em tantas outras passagens. Ele quer nos mostrar também, por meio do seu estilo literário, dessa repetição de palavras, quer nos mostrar e nos apontar Jesus em sua divindade. Jesus, o enviado do Pai. Uma outra característica do Evangelho de Mateus também é a tendência à generalização, sempre falando todos, todas, de forma indiscriminada. Às vezes a gente lê e passa despercebido, mas percebe que nada acontece pela metade. A salvação não atinge um número limitado de pessoas. Tá? Assim, a universalização é presente na catequese de São Mateus. Assim também, ele nos vai mostrar, por meio dos seus sumários introdutórios e conclusivo, para nos guiar, oferecer de maneira resumida o conteúdo a ser apresentado. E, no fim, uma síntese do caminho percorrido. Essa, então, é uma introdução ao que foi, ao que é, e ao que pretendeu Mateus com seu evangelho, com os seus escritos. Perceber que, embora uma escrita humana, é um diálogo divino com os homens, é a mensagem da salvação, é a história da salvação, que hoje se dá a nós. Perceber que foi vivida num contexto, escrita num contexto de uma comunidade, uma mensagem para uma comunidade, mas que também é uma mensagem hoje a nós. Perceber que a palavra de Deus, que muitas vezes nós desvalorizamos, é uma palavra viva, que ainda tem uma mensagem viva para os nossos dias, tem uma mensagem viva para nós. Perceber que o Senhor fala conosco. Perceber que às vezes falhamos em nos aproximar do Senhor por meio de sua palavra. Quantas vezes nós deixamos a nossa Bíblia aberta na estante, tomando pó, esquecemos de ler. Nós precisamos sempre buscar nos aprofundar mais. Isso surgiu a intenção da igreja no Brasil, de ter que fazer um mês dedicado às Sagradas Escrituras. Que possamos nos aprofundar, possamos procurar sempre mais a palavra de Deus, possamos fazer com que essa palavra transforme a nossa vida. Que nós conheçamos ao Senhor, conheçamos a sua mensagem, possamos aderir ao seu projeto de discipulado, ao seu projeto de salvação, conheçamos a sua mensagem, que ela transforme a nossa vida. Conhecer a palavra de Deus é conhecer o próprio Jesus. E negar a palavra de Deus, ou não ter amor à palavra de Deus, é negar o próprio Deus, é negar o próprio Cristo. Já nos lembrava São Jerônimo, o grande tradutor das Sagradas Escrituras, que nós celebramos no final desse mês, no dia 30, que por isso também celebramos o mês da Bíblia. Que possamos sempre despertar esse desejo pela palavra de Deus, desejo do conhecimento, desejo do amor, desejo da busca. Sempre ser desejosos pelo Senhor. O Senhor é que nos fala. Nós devemos interpretar, estudar, meditar, rezar, para conhecer, para escutar esta voz que fala a cada um de nós. Mas sempre com amor, sempre buscando. Vendo que o Senhor que se dá na Eucaristia é o Senhor que se dá na palavra. Quantas vezes desprezamos a palavra? Falo mais uma vez, nós estamos num tempo difícil, tempo de pandemia. Às vezes, agora já voltamos com a Santa Missa, mas quantos de nós reclamamos
porque nós não podíamos participar da Santa Missa, queríamos comungar, mas nós lemos a palavra, nós tivemos um encontro com o Senhor, nós o amamos verdadeiramente, nós o buscamos, que Ele nos ajude, que Ele nos inspire, que Ele fale a nós, fale ao nosso coração por meio de sua palavra, possamos cada vez mais buscar essa palavra, buscar conhecimento, buscar aproximação com o Senhor. Uma coisa que eu sempre falo na catequese, nós temos uma grande facilidade hoje. Se a gente quer descobrir alguma coisa, a gente coloca lá na internet e acha um monte de coisa. Tudo bem que nós temos que filtrar. Não adianta a gente pesquisar. Pesquisa um trecho lá, quer entender, mas de uma leitura protestante ou uma leitura de qualquer pessoa assim. Nós tivemos que aprofundar na nossa fé. Por isso temos tantos padres, tantos estudiosos católicos, professores, que se dispõem também a enviar a mensagem do Senhor por meio dos estudos da catequese. Possamos nós buscar também. Também em nossa comunidade, temos o padre, os seminaristas que estão aí para ajudar. Embora agora estamos todos à distância, mas os meios de comunicação nos aproximam. Que o Senhor nos ajude neste mês a amar cada vez mais a sua palavra, a buscar cada vez mais a sua palavra. Nós continuamos o nosso percurso de estudos na próxima semana. Teremos mais 3 encontros. Por isso convido vocês a não desanimarem, a participarem. É uma pequena horinha dedicada ao estudo das Escrituras, à meditação. Que isso possa transformar em nossa vida. Nós estamos doando uma hora semanal. Que possamos doar, começando 10 minutos diários para ler o Evangelho do dia, depois aumentamos para 15. Possamos nos aproximar das Sagradas Escrituras e ver que ela vai transformar a nossa vida, vai nos transformar como pessoas, vai transformar o nosso coração. Então, animados, vocês participem dos encontros. No final nós teremos um certificado de participação para todos vocês. Estou feliz com a participação de vocês. Convide também familiares e amigos para participar nos próximos encontros. Nós teremos nos próximos encontros outros seminaristas convidados que virão também contribuir conosco, meditando o Evangelho de São Mateus. Qualquer dúvida, estou aqui para vocês possam me procurar, vocês podem mandar mensagem. Crie aquele grupo para facilitar a nossa comunicação, para estarmos mais próximos. Não sei se vocês têm alguma dúvida, ou se não quiserem falar agora, podem falar depois, mandar uma mensagem. Estou aberto a palavra. O Léo, aqui a Márcia, aqui no começo você comentou que para Mateus ele vai preanunciar, né, o Evangelho ao povo da Síria, e depois você também falou Eutoquia. É uma comunidade? Antioquia. Antioquia. Não, Antioquia. Ah. Mas é uma cidade da Síria, que pode Sim. ser onde viveu a comunidade, onde eles estavam. Mas a mensagem dos evangelistas, que nós vemos também as cartas dos apóstolos, de Paulo principalmente, aos Coríntios, aos Filipenses, tantas outras cartas, é sempre dirigida a alguma comunidade. Uma comunidade que vivia também com os seus problemas, que tinha suas dificuldades, que tinha suas dúvidas. Devemos lembrar que foram as comunidades nascentes do cristianismo. Eles estavam iniciando todo aquele período do cristianismo. Então, eles tinham as suas dúvidas, as suas dificuldades de conhecimento, de adesão também. Então, sempre temos que ter em mente que eles viviam num contexto das comunidades. E assim é escrita a mensagem para aquela comunidade, para aquele povo, em vista de colocá-los na fé, de educá-los na fé, de animá-los na fé.
um povo que sofreu grandes perseguições por ser cristão, por seguir a Jesus, por às vezes sair do judaísmo, ser judeus cristãos. Tudo bem. É que eu fui procurar no mapa mundi, onde estava a Síria, eu entendi outro nome, Antioquia, eu não tinha visto Ah, Antioquia. tá. Mas é uma cidade. Achei. Mas tá bem, Léo, obrigada, bem. Imagina. Mais alguém? Se vocês quiserem, podem mandar mensagem também no WhatsApp. Alguém vai falar? Eu queria pedir uma coisa, então, não sei se alguém vai falar, se alguém está preparando uma pergunta. Os que puderem, se vocês puderem abrir as suas câmeras para a gente tirar uma foto aqui da tela, para a gente também divulgar a nossa participação. Fiquei muito feliz com a participação de vocês. Eu falei, padre, a gente pode preparar um encontro, embora à distância, para matar as saudades, né? Ver os rostos do pessoal. Eu estou aqui em Campinas, no seminário, estudando ainda à distância, mas ainda esse mês não volto aí para Araraquara. Como aqui somos em 30 pessoas, questão de deslocamento, mas estamos unidos em oração, unidos na fé, celebrando a Eucaristia. Muito feliz com a participação de vocês. Vocês possam continuar firmes participando, vivendo esse momento difícil, mas um momento que, amparados pelo Senhor, nós vamos continuar firmes, continuar fortes, amparados pela Eucaristia, pela palavra. Que Ele nos ajude sempre. O Henrique está tirando também. Eu fiz uma captura de tela aqui. E reitero, então, convido mais pessoas a participar. Nós vamos ver se nós conseguimos disponibilizar também depois este curso, esta aula, as demais aulas também no YouTube para ficar salvo, para que possamos todos nós participar, assistir, tirar dúvidas, possamos sempre buscar conhecer. Uma grande tristeza, às vezes, é que nós não estudamos, não conhecemos a nossa religião, não conhecemos as Sagradas Escrituras, e muitas vezes somos pegos com dúvidas que às vezes até nos tiram a fé, enfim, possamos inquietação, podem nos procurar também. Pode compartilhar no Face, sim. Depois nós vamos compartilhar também essa foto. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigado, viu? Por vocês terem dedicado uma horinha desta noite de vocês, em meio aos trabalhos. Estamos iniciando a semana, né? Pode ser, então, que estamos mais descansados do final de semana, não, né? Mas que o Senhor nos inspire, o Senhor nos ajude nessa caminhada. Então, espero vocês na semana que vem. Estarei por aqui também. Nós teremos outros seminaristas que irão falar conosco. Vamos ter também o Giovanni, o Lucas, que faz pastoral conosco. Convidei um outro seminarista para participar conosco também. Então, espero vocês também. Vocês que estiveram aqui, acho que estivemos em 20 pessoas hoje, né? Possam participar nas próximas semanas. Agradeço ao padre também pela presença. O padre vai dar um oi. Pela autorização, né? Por estar aqui conosco. Oi. Então, alguém tem mais, se alguém tiver mais alguma coisa para falar, mais alguma questão? Acho que não. Muito obrigado pela participação de vocês. Então, eu peço que o padre faça a nossa oração final, dê a bênção, e espero vocês na segunda que vem, às 8 horas. Uma santa noite, uma abençoada semana a todos vocês. Pode dar bênção? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e por intercessão da nossa boa mãe, a Virgem Santíssima, de nossa padroeira Santa Ana, Santa Catarina, Santa Rita, Nossa Senhora Rainha,
Abençoe Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Uma boa Boa noite a noite. todos, bom descanso.